A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite para adorar a Deus, para buscar a sua presença e glorificá-lo. Dizer a Ele que nós estamos alegres por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então quero louvar e engrandecer o nome do Senhor juntamente contigo na data desse dia. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a tua boa mão, Pai, tem feito toda a diferença na nossa vida. Nós só podemos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Também, Senhor Deus, queremos colocar diante de Ti as famílias. Abençoa, Senhor Deus, as famílias, toma a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Protege, guarda, livra do mal. Toma, Senhor Deus, os casais, o de namorado, também, Senhor Deus, aqueles que são casados, ó Pai, que já, aleluia, contraíram matrimônio, aqueles que estão noivos, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando-os, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes. Toma também, Senhor Deus, aqueles que têm clamado pelo pão cotidiano, aqueles que têm clamado, Senhor Deus, pelo teu socorro, pela tua mão potente. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, opera de uma maneira maravilhosa, de uma maneira, Senhor Deus, que os teus filhos, ó Pai, venham ver, Senhor Deus, a tua poderosa mão da saúde, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente aos hospitais, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que está no coma, no CTI, na UTI, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu louvo e engrandeço a Deus pela tua vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e que o Senhor esteja aí avivando, né, a nossa caminhada, que nós possamos ver o Senhor agindo com poder e grande glória na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, que o Senhor esteja nos favorecendo. Amém? Então, quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor, e eu quero desde já dizer que você é muito bem-vindo nessa noite, nessa programação Socorro de Deus, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar lendo Hebreus capítulo 1 e 2, Gênesis capítulo 41, 42, Salmos 36 e 37. Eu acabei colocando aí 36 e 36, mas é 36 e 37, amém? Vamos estar buscando ao Senhor aí, sendo operoso nessa manifestação do poder sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que o Senhor venha aí, está nos instruindo, nos capacitando e fazendo infinitamente mais. Hoje, a data de hoje é 27 de 1 de 2025. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja te protegendo, guardando, livrando do mal, que nós possamos ver a glória de Deus sendo manifestada entre nós. Amém? Então seja aí a nossa estada na presença do grandioso Deus, uma estada maravilhosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quero contigo então nós estarmos lendo Hebreus capítulo 1 e 2. Quero buscar ao Senhor juntamente com os meus amados irmãos. Diz assim: havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo
a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4. No versículo 4 vai dizer assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupa envelhecerão, e com um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. E a qual dos anjos diz jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero contigo nós estarmos indo ao capítulo 2 capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para com as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou ao mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é, um homem, para que dele te lembres, ou o Filho do homem, para que o ouviste. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe são sujeitas debaixo dos seus pés. Visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles.
porque assim o que santifica como o que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Quero contigo nós também estarmos indo a Gênesis 41 e 42. Amém? Gênesis 41 e 42. Também iremos fazer menção dessa preciosa palavra de Deus. 41 e 42 de Gênesis. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastava no prado. E eis que subiam do rio após elas 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam, aleluia, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou a chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a sua interpretação do sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nulos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e o outro, o padeiro Mó, foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair do cárcere, e barbeou-se e mudou-se as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé à margem do rio,
Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias e magras à vista, de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não, aleluia, se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de trazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, em toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então será conhecida a abundância, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem-se toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo das mãos de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim pôs toda a terra do Egito. E diz Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém se levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José
por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele juntou todo o mantimento dos 7 anos e que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, quando nas mesmas no mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim juntou José mantimento, trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, que antes que viessem 1 ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifra, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, e em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse: todos os seus egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém? Glórias a Deus. 42. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e se inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Versículo 10. E eles disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, aleluia, teus servos somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui.
enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias, e pô-lo juntos em uma prisão 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão. E vós ide, levai mantimento para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. Então eles assim fizeram. Então disseram uns com os outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes? E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia interpretado entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tomou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que se enchesse os seus sacos de trigo e que lhes retribuísse o seu dinheiro a cada um do saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus tem nos feito? E vieram a Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos: somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje, aleluia, com o nosso pai, na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisso conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parte. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despojando eles, aleluia, o seu saco, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, e eles e o seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-se, aleluia, tendes-me desfilhado. José já não existe, Simeão não está aqui. Agora levantareis, aleluia, agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não, aleluia, tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e eu tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza
a sepultura. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los para nós estarmos indo também a Salmos, né? Agora Salmos 36 e 37. Eu quero ler com vocês esse Salmo 36 e 37. Amém? Vamos engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com as suas beneficências. Amém? 36 e 37. Glórias a Deus. 36 e 37. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor a Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são milícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a milícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Amém? 37, faremos menção também. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignas por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa estatutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e armarão o arco para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em fumaça se desfarão.
Os ímpios tomam emprestado e não pagam, mas o justo compadece e dá, porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi um ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei, mas não se pôde encontrar. Nota um homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor ajuntará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fizeste, Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Ah, Deus de misericórdia, Deus poderoso, nos ajuda a te servir, nos ajuda a aproximar mais do Senhor. Sara, Senhor Deus, as nossas dores, nos cura, Senhor Deus. Coloca as tuas mãos, ó Pai, sobre a ferida, sobre a dor, ó Pai, sobre a chaga, Senhor Deus, sobre a enfermidade, e venha recebermos do teu sobrenatural. Venha, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai, aleluia, Senhor Deus, a nós, ó Pai, Deus de Israel, a um lugar, ó Pai, onde o Senhor possa, Senhor Deus, operar de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante, pois o Senhor é o médico dos médicos, Senhor do Senhor. Então nos cura, nos salva, nos protege e faça infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe a oração do pastor Carlos. Que Deus esteja contigo nesta noite. Um bom descanso. Fica na paz. Deus abençoe a todos.